Você falou que a educação brasileira ela treina a gente para ser funcionário. Sim, Isso daí, sim. às vezes a educação brasileira ela tenta, ela nem treina para ser funcionário, ela tenta. Sabe por quê? Porque tem aquela questão do analfabetismo funcional, né? Meu Deus. Às vezes as pessoas elas sabem ler e escrever, elas sabem juntar o A com o B com A, Mas fica elas não Bá, entendem. mas elas não entendem o que está escrito. E isso daí, eu vou trazer um pouco do contexto. Eu estudei em colégio público a vida toda. Durante um período da minha vida só, eu estudei acho que 6 meses no colégio particular, mas foi assim, toda a época foi escola pública. Mas uma das coisas que fez eu furar a bolha foi porque meu pai, ele falava, agora tu vai ler. E aí ele trazia Uau. livro e obrigava a ler. Uau. E a Que leitura, conselho. e a leitura entendendo, né? Porque o analfabetismo funcional é isso, não é você só ler a sentença da palavra, tipo, B com A faz ba, L com A faz bala. Não. É você entender que a bala, aquele contexto da Existe um palavra contexto. bala, né? E aí, trazendo esse daí pra nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa que começou do zero, você citou o Rick Chester também, ele é um Sim. cara que veio do zero, o cara não tinha família. Uma pessoa que não tem família, porque tem gente que tem família, por exemplo, o pai, a mãe trabalham a vida toda na indústria, e aí o cara tem uma certa, conseguiu comprar aquela casinha dele em 30 anos parcelado. Ou então tem um apartamentozinho e tal. Não é esse tipo de coisa. Tô falando pessoas que não têm uma estrutura familiar, não tem, às vezes, não mora com os pais. A pessoa que. Não tô falando órfã, mas uma pessoa que, às vezes, entendeu? Eu tenho várias histórias no Sim, Brasil, praticamente é sim. feito dessas histórias. Sim. Como é que uma pessoa que saiu do nada mesmo consegue atingir? Porque eu sei que a tua história é essa. Sim, Você falou é. que saiu do zero. Como é que a pessoa consegue atingir um resultado aqui no Brasil? Porque parece que não consegue. É. Mas como é que consegue? É muito louco, Juba, porque, assim, essa história, você falando, eu me vejo nessa história porque eu fui essa pessoa. Eu vim de um lar desestruturado, né? Como a maioria dos brasileiros são, um lar desestruturado. Minha mãe fez todo o corre pra mim. Então, desde cedo, meus pais se separaram. Eu fui morar na favela. E dentro da favela, você começa a ver algo estrutural que é muito difícil você sair. Né? É muito difícil você sair. Então a gente vê hoje grandes polêmicas, tudo, mas a gente sabe, cara, a condição social, a dificuldade lá, eu vejo na minha filha. Porque a minha filha, ela estudou em colégios públicos, depois ela foi para um colégio um pouquinho melhor, particular, mas ainda não era aquele ensino top. Hoje, ela tá entrando agora indo para primeiro ano, segundo ano, ensino médio, e eu coloquei ela num dos melhores escolas que existem. Cara, você não tem a noção da dificuldade que ela tem para ela acompanhar uma pessoa que ficou a vida inteira. Então ela não consegue, as notas delas eram top no colégio público. E daí nesse outro colégio que é particular, mas ainda o ensino não era o top, ela também tinha uma nota boa. Ela não fazia esforço. Hoje ela sofre para conseguir as mesmas notas. É muito difícil para ela chegar na média. Então você vê porque tem isso. Então para mim conseguir isso, só para você ter uma noção, existe um dado que fala que demora 9 gerações. Olha só, para você entender. 9 gerações, Juba, para você sair de um estado de pobreza, para você mudar uma classe. Eu não estou falando o estado de riqueza. 9 gerações para você sair da pobreza, para você sair para uma classe média no Brasil. Imagina, 9 isso gerações é o quê? 60, 70 anos mais? Até 90, porque uma geração geralmente é 10 anos. Então pensa, 90 anos estão para você mudar de classe. Pô, então eu sou da classe D. Então o cara passou para a classe C, o filho do filho do filho, então é muito difícil. E são dados que você pode pesquisar. Então imagine que eu saí, eu era da favela, não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma, vivia em casa alugada e devia o aluguel da casa alugada porque minha mãe sustentou tudo sozinha. Então era muito difícil. Então, para mim chegar onde eu cheguei, eu tive que romper com muita violência de trabalho, só que eu tive, cara, esse conselho que o teu pai te deu é muito real. Eu alavanquei a minha vida lendo, estudando muito autodidata. Os livros, às vezes, a pessoa demorou a vida inteira para escrever um livro. E você tem acesso àquilo, talvez, em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, o livro, ele me ajudou demais. Me ajudou demais. Aonde eu mudei a minha mente. Onde eu também era um analfabeto funcional. Eu também sabia ler e escrever, mas eu não sabia contexto, né? Entender aquilo era muito difícil. Para mim era muito difícil. Só que a gente não sabe. Eu não sabia que eu era. Como que eu descobri que eu era? Quando eu precisei usar aquilo. Quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu era uma linha de produção, você é um caixa de mercado. Nada contra, que nem essa história que você falou, o pai que construiu lá 30 anos, uma casa. Não tenho nada contra. E glória a Deus, porque
essa é a maioria do nosso país, né? Infelizmente, a educação do nosso país, ela treinou as pessoas para serem assim. E é o que nós temos hoje. Só que a minha luta hoje principal é mudar a mentalidade das pessoas. Hoje eu trabalho na minha empresa muito com a mentalidade das pessoas. Todo mundo chega igual, com medo. As pessoas têm medo, elas nem sabem do que ela tem medo. Quando você coloca elas de frente para algo que não tem uma segurança, que é o CLT, que imagine, a segurança de R$ 1.500 por mês, que ela não sabe que ela vai ter, elas não sabem o que fazer. Eu falei, olha só, para você ver como a pessoa está cauterizada a mente dela. Ela prefere se submeter àquilo do que uma oportunidade de mudar, transformar a sua vida. Então, para mim mudar, eu tive que mudar, Juba. Isso eu quero que as pessoas entendam. É bom trazer o podcast e dar essa voz para nós, porque a internet ela tá cheia de pessoas que dão mais do mesmo. E parece a gente falando que é mais do mesmo, mas isso é uma realidade. Se você quer transformar a tua vida, você tem que transformar a tua mente. Se você não transformar a tua mente, você não vai conseguir transformar a sua vida financeira, a sua vida familiar. Por quê? Eu vim de uma vida familiar que meu pai, cara, ele não era um pai legal, um marido legal para minha mãe. Ele não era, mas eu vivi vendo aquilo. Depois a minha mãe separou, teve todo um contexto. Então, assim, do 0 aos 7 anos, onde está sendo formada a nossa mente... A cognição, né? A criança aprende por modelagem. Então, tudo aquilo que ela aprendeu do 0 aos 7 anos, a tendência dela é reproduzir. Tanto que os maiores traumas são nessa época. E eu vi, era aquilo que eu tinha de padrão. Você tá entendendo? Existe um padrão, casamento, por mais que você não goste. Porque o teu consciente fala assim, eu nunca vou querer ser o pai que o meu pai foi pra mim. E a nossa tendência é reproduzir. Olha como é louco. Se você for parar pra ver, as pessoas vivem falando assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Quando ela cresce, ela se torna igual. Ela Por quê? faz alguma coisa igual. Porque o consciente, ela fala que ela não quer ser. Mas inconsciente, a nossa mente, ela trabalha e ela deixa aquilo porque existe algo que é uma modelagem. Ela modelou, é um padrão daquilo. Então eu tive um padrão de casamento, que era o do meu pai e da minha mãe. Eu tive um padrão financeiro do meu pai e da minha mãe. Eu tive da sociedade. Então eu não tinha uma referência. Eu não andava com pessoas ricas. Eu não sabia que era ser rico. Eu não tinha uma referência de alguém que tinha um carro que eu tinha, da casa que eu queria ter. Tinha alguém que tinha uma condição um pouquinho melhor que a minha, mas era assim, eu morava de aluguel, eu tinha um amigo meu que morava na casa dele. Essa era a condição que eu tinha. Então, eu não tive referências, irmão. Eu não tive referências boas. Lógico, e isso a gente não trata caráter. Eu conheço pessoas extremamente simples, honestas e maravilhosas. Porque Sim, caráter sim. não tem a ver com dinheiro. Só que, para onde eu queria chegar, eu precisava ter outras referências. Só que é muito chocante quando você tem uma mentalidade A, por exemplo, e se conecta com uma pessoa que tem uma mentalidade B. Porque é diferente, começa a chocar, começa a entrar os teus paradigmas em parafuso. Porque você fala, cara, mas eu pensava assim e o cara pensa diferente. Daí você começa a falar, meu Deus, mas quem tá certo? Mas meu pai me ensinou que isso aqui a vida inteira. Mas é aquela parada, eu vou pedir conselho financeiro pro meu pai. Meu pai, ele tá no lugar que eu quero tá? Ele ganha o dinheiro que eu quero ganhar? Não, então isso é coisas que eu tive que desmistificar. Falei, pô, não tem a ver com honestidade, nada. Tô falando, mas cara, meu pai não ganha o salário que eu quero ganhar. Então ele não é a pessoa certa pra mim ouvir na questão financeira. Você tá entendendo? Por quê? Porque a gente só pode levar as pessoas onde a gente foi. Então, você pode dar um conselho, hoje a internet tem muito disso, pessoas vendendo curso, ensinando coisas que elas nunca fizeram. É verdade. Elas nunca fizeram, elas nunca ganharam aquilo, né? Aquelas pessoas ficando ricas vendendo curso de coisas que elas nunca fizeram, elas pegaram e elas ficaram ricas por quê? Porque elas venderam o curso, não porque elas fizeram.